Amém, igreja? A paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês podem se assentar, obrigada. E eu tenho uma história muito linda com esse congresso. Eu me lembro que ainda bem jovem, na adolescência, eu comecei a participar do Comep. Eu fazia parte da juventude da igreja da Avenida Tiradentes. E a minha primeira participação no Comep foi na equipe de limpeza. Eu, juntamente com outras jovens, não sei se a Joslaine lembra disso, aqui tinha um alojamento aqui, eu funcionava o alojamento aqui em cima e tinham vários banheiros e nós lavávamos esses banheiros e era uma festa. E eu aprendi a costurar, fazia umas roupas lindas para vir para o Comep, participar daquela festa, né? Não vou falar quantos anos tem, mas vocês vão ter mais ou menos uma noção. E depois eu fui convidada pelo pastor Helman, acho que é isso mesmo, daquele que era o trio Virata, é isso mesmo, né, pastor Clarimundo? Para cantar no grupo de louvor do Comep. Depois a gente foi participando aí no grupo Caminhar por algumas décadas. E até que o Senhor, depois de ser consagrada pastora, juntamente com meu esposo Antônio, pastor Antônio, amo você, está ali. E nós, então, dirigimos, né, esse congresso aqui por quase 10 anos. Então, assim, eu conheço um pouquinho de cada lado do Comep. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, como essa pessoa que vem para trazer a palavra, é a vez que eu estou mais nervosa. Eu estou mais nervosa. Porque, realmente, eu sei que Deus é Ele, tudo é dEle. E é para Ele que nós estamos aqui. E Ele merece o nosso melhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu quero agradecer ao pastor Clarimundo, que eu considero como um pai. Quero agradecer também aos irmãos da diretoria, o irmão Pedro. Quero agradecer também aos irmãos lá do bairro São Carlos. Uhul! Tem uma turminha aí que veio também prestigiar e receber do Senhor. Desde o dia que eu fiquei sabendo, quero agradecer também o pastor Rony Gillian, que está aí, que veio também lá de Goiânia, meu primo, está aqui conosco. Pastor Odete, mais uma vez eu te digo, amo você, amo muito você, viu? Quero agradecer a todos, minha família maravilhosa, meus irmãos, minha mãe. Eu agradeço muito vocês por tudo. Louvado seja o Senhor. Desde o dia que eu fiquei sabendo que eu iria pregar, eu comecei a estudar, comecei a gastar um tempo na leitura, na audição de alguns conteúdos com esse tema. E eu espero que, assim como eu fui muito abençoada com esta ministração, porque eu fui a primeira a ser abençoada por ela, que você também seja hoje. Em nome de Jesus. Eu vou pregar dentro do tema arrependimento. Por isso eu gostaria de pedir você para abrir a sua Bíblia. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Eu queria pedir a você que, enquanto eu estivesse lendo, que você desse vida a essa história aí na sua mente, que você começasse a imaginar tudo o que estava acontecendo ali. Versículo 2. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava.
E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo isto, eles, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor venha, Jesus, estar no controle de tudo. Que a tocha do Teu Espírito Santo esteja acesa nesse lugar. E que o Teu Espírito fale aos corações. Encontre terra fértil, Senhor, para transformar, para curar, para libertar daquilo que precisa ser libertado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso Deus, Ele é um Deus perdoador, amém? O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem dúvida disso. O nosso Deus, Ele não é um juiz implacável, que tem prazer em condenar um criminoso. O nosso Deus, Ele não é um Deus que se alegra em destruir vidas que já estão feridas, que já estão quebradas. Ele é um Deus que vai muito além de simplesmente aplicar uma lei. O nosso Deus não é um Deus que apedreja. Ele não é um Deus que ordena a morte. Ele é um Deus perdoador. Amém? Mas os mestres da lei, eles tinham base, eles tinham lógica naquilo que eles falaram para Jesus. Lá em Levítico, a lei dizia, lá no capítulo 20, que tanto homens quanto mulheres que foram pegos em flagrantes adultério deveriam ser mortos. Tanto o adúltero como a adúltera deveriam ser executados até a morte através do apedrejamento. Em Deuteronômio 22, a partir do versículo 22 até o 24, tem um texto muito forte que eu gostaria de ler aqui com vocês. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 22, a partir do 22. E quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando a gente lê essa parte da lei, a gente sente um certo desconforto. Porque é muito difícil a gente ver uma moça que tinha sido violentamente abusada por alguém e se tivesse a mínima possibilidade de ter pedido socorro e não fizesse, ela morreria. Isso é muito forte. E é um texto que a gente só vai conseguir entender por causa do contexto cultural e histórico daquela época, daqueles povos. A lei era muito rigorosa.
A lei, ela era pesada demais. O adultério, ele era tratado com extrema severidade. Foi pego em adultério, é morte por apedrejamento. Não tinha conversa, não tinha negociação. A lei não previa sacrifício expiatório para o adultério. A ordem era apedrejem até a morte. Mas Jesus é perdoador. Jesus, ele perdoa. Então isso significa que Jesus de agora, o Deus de agora, ele ficou mais bonzinho do que o Deus da lei de Moisés? O que vocês acham? O nosso Deus, ele não ficou menos exigente. Pelo contrário, o rigor apresentado por Jesus é muito maior. Naquela época, para ser apedrejado, era preciso ter sido flagrado em adultério. Mas Jesus, para ele, não havia necessidade nem sequer de acontecer fisicamente, de ser concretizado. Para Jesus pode ser apenas virtual, aqui na mente e no coração daquele que se encanta, que se apaixona por alguém que não é o seu cônjuge. Para Jesus, se alguém gerar um romance na sua cabeça, desde que seja apenas uma fantasia com alguém que não é o seu cônjuge, já é configurado adultério. Mateus 5:28, Jesus fala: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Provavelmente, a maioria, se não todos nós aqui, seríamos vítimas de apedrejamento. Não sobraria ninguém para apedrejar ninguém. Jesus Cristo é muito mais rigoroso. Para Jesus, o pecado não se limita apenas naquilo que a gente faz ou que deixa de fazer, mas naquilo que cresce no nosso interior. Para Jesus, basta apenas a intenção do nosso coração, da nossa alma. E a nossa alma é má. Ela tem desejos sombrios. Ela tem prazeres secretos. Ela tem intenções imorais, distorcidas, que muitas vezes são acolhidas por nós sem nem a mínima vontade de resistir. Isso é pecado. Pecado é esse mal que corrompe a nossa identidade. Quem nós somos? O pecado, ele corrompe a nossa identidade. Ele corrompe a nossa relação com o Pai. Por isso, quando aqueles escribas e fariseus, eles perguntaram para Jesus: mestre, Moisés mandou apedrejar, e o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus fala: apedrejem mesmo. A lei está correta, só que tem uma coisa: que atire a pedra, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Jesus, ele não revoga a lei, ele não critica a lei, ele não anula a lei. Para Jesus, adultério continua sendo adultério. Para Jesus, adultério é um mal que destrói, que tem destruído pessoas, que tem destruído famílias inteiras. Jesus, ele não nega a gravidade do adultério, nem as suas consequências destrutivas. Jesus, na verdade, o que ele faz é questionar o coração daqueles acusadores. O que Jesus faz é questionar a integridade e a legitimidade dos executores da lei. E naquele momento, Jesus então, ele coloca os fariseus, a mulher e todos nós no mesmo nível. Ninguém pode se achar que é melhor do que o outro. Ninguém pode se colocar acima do outro. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Há uma tradição
dita pelos primeiros pais, né, da igreja, que são os patrísticos, como Agostinho, Jerônimo. Eles disseram que, essa tradição, que quando Jesus se inclina para escrever no chão, ele estava ali escrevendo os pecados daqueles acusadores. Jesus olha para aquele ancião que estava lá com uma pedra na mão, e ele vai e escreve os pecados dele no chão. Jesus olha para essa moça que está aqui, ó, no primeiro banco, se inclina e escreve os pecados dela no chão. Jesus olha para um líder desses aqui, um pastor desses aqui, olha bem nos olhos dele, se inclina e escreve o pecado deles no chão. Jesus olha para você, Jesus olha para mim e escreve os meus pecados ali no chão. Se assim fora, explica porque aqueles homens, aqueles fariseus, eles não pensam duas vezes em fugir e ir embora, tamanha era a sua vergonha. Para Jesus, pecado continua sendo pecado. O pecado para Deus, a gente não consegue esconder. Ele vê os nossos pecados. Às vezes a gente olha para alguém e a gente nem imagina o que se passa no coração daquela pessoa. Mas Jesus tudo vê. Deus, Ele tudo sabe. Nada lhe fica oculto. Ele esquadrinha o nosso coração, as profundezas da nossa alma. Ele sonda tudo o que há no nosso interior. Ele sabe de todas as coisas. Por isso, diante disso, não tem como a gente fugir. Todos nós somos pecadores. Ninguém tem legitimidade para executar a lei. Repete aí, todos nós somos culpados. E culpa não é coisa boa. Culpa é coisa boa? Culpa não é coisa boa, mas ninguém vive sem ela. Ninguém vive sem a culpa. Nós escutamos muitas pessoas dizerem por aí que o ideal era que nós não fôssemos incomodados pela culpa, que nós não carregássemos a culpa nos nossos ombros. Mas sem culpa não existe consciência moral. E sem consciência, aqueles homens acusadores não teriam ido embora. Deus permite a gente sentir culpa. O Senhor permite isso para que a gente lembre que todos nós somos pecadores. Para que a gente entenda que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Sem sentir culpa, nós agiríamos por instinto, como se fôssemos animais. O gato, ele não sente culpa de matar e comer um rato. Na verdade, isso é a beleza do ciclo da vida. Mas entre nós é diferente. Entre nós faz sentido sim a gente falar sobre violência, sobre agressividade, quando a gente agride um ao outro verbalmente, moralmente, fisicamente. Psiquiatras, psicólogos, eles classificam pessoas que não sentem culpa como psicopatas. E os psicopatas são quem? São aqueles que não sentem culpa na maldade que fazem. Eles fazem o mal e não sentem remorso. Eles fazem o mal pelo simples prazer da maldade. Eles não sentem nenhum abalo na sua consciência. Mas a culpa é necessária. A culpa é necessária porque ela nos faz humanos. Ela nos faz refletir sobre a nossa natureza, sobre a inclinação que nós temos para fazer o mal. Mas então, diante disso, a grande questão não é se nós temos culpa, mas o que é que a gente faz com ela. Todos nós sabemos que somos culpados, sim ou não? Mas o que é que a gente faz então com essa culpa? Ninguém consegue viver carregando a culpa o tempo todo. Ninguém consegue viver
com a culpa caminhando com ela sobre os ombros o tempo todo. Por isso que nós procuramos maneiras, mecanismos de como nos livrar da culpa. É o que a gente faz o tempo todo. A gente cria estratégias para se livrar da culpa. E hoje eu quero mostrar pelo menos 5 dessas maneiras para vocês. A primeira é a autojustificação. O que é a autojustificação? A questão aqui não é fingir que não tem culpa, mas é não enxergar a culpa. Nós somos especialistas em nos justificar. A gente quer justificar as nossas falhas, os nossos erros, a nossa culpa. Vocês se lembram daquele fariseu, da parábola, o fariseu e publicano? Que fez aquela oração linda? Talvez aquele fariseu fosse um daqueles homens que estavam ali com a pedra na mão para apedrejar aquela mulher. E aquele homem fez a seguinte oração: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os publicanos, porque eu não sou como os demais homens. Aquele homem, ele não estava mentindo. Ele sinceramente acreditava que ele não tinha culpa. Ele achava que ele era justo, que ele era um santo. E tem muita gente assim também. Tem muita gente que é assim, que acha que não tem pecado, que não comete falhas, que não tem erro. Mas tem mais. A segunda maneira que a gente usa para tentar se safar da culpa é a religiosidade, é o legalismo. Pessoas que obedecem rigorosamente às regras. A lei de Moisés era clara: não adulterarás, não matarás, não mentirás, não roubarás, não fazerás sexo antes do casamento, não fumarás, não beberás. E tem gente que acha que por seguir essas regrinhas aqui, não tem culpado, mas não tem culpa. Mas Jesus vai dizer para a gente outra coisa lá no Sermão do Monte. Jesus vai falar para a gente que não se trata apenas de cumprir regras, mas de alimentar esses sentimentos no nosso coração. Jesus explica que o pecado ele é gerado primeiro dentro de nós. Jesus vai falar que o pecado ele é gerado de dentro para fora. Então, a questão do pecado é muito mais complexa do que se parece. Não é apenas aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer, mas é aquilo que está dentro do nosso coração. Os acusadores daquela mulher acharam que tinham a solução para o problema, que era o apedrejamento. Mas eles foram surpreendidos por Jesus, que resolveu o problema revelando o que estava no coração deles, a intenção do coração deles. A terceira forma muito comum que a gente usa para se livrar da culpa é o uso de máscaras. Esse uso de máscaras, essa forma, ela é um pouco diferente da autojustificação, porque a autojustificação é o cara que é culpado, mas ele não enxerga que tem culpa. Esse aqui não. Ele sabe que ele é culpado. Ele sabe que ele está fazendo as coisas erradas. Ele sabe que ele está vivendo numa vida de pecado, mas ele finge que está tudo certo. E o que é que a Bíblia diz? De Deus ninguém esconde nada. Ele vê o que ninguém vê. Então, a pessoa que usa máscaras, a pessoa que finge pureza, ela pode até enganar os outros, mas ela não engana o Senhor. Os fariseus, que eram exímios defensores da santidade, eles mostraram isso quando eles expuseram publicamente aquela mulher. Mas eles estavam escondendo a real intenção do coração deles.
Na verdade, eles estavam tramando uma cilada para pegar Jesus. Mas é Jesus quem os pega. Quando Jesus fala, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento a máscara cai. Todo pecado, toda a intenção maldosa do coração daqueles homens é revelada. Mas existe uma outra maneira da gente querer se livrar da culpa. É a transferência, é a quarta. Hoje eu vou falar de 5 para vocês. A transferência, eu escutei um pastor dizendo que essa forma da gente se livrar da culpa é o velho hábito de apontar o dedo. Ele dizia assim, que quando Deus chegou para Adão lá no jardim, perguntou assim, Adão, o que é que foi que você fez? Aí ele vai, aponta para Eva e fala, não fui eu, foi ela. Aí o Senhor pergunta para Eva, e aí Eva? E a resposta dela, não fui eu, Senhor, foi a serpente. E a serpente ficou com a culpa porque ela não tinha dedo para apontar. Brincadeiras à parte. Lá em João 8, toda culpa foi colocada em cima da mulher. Cadê o homem dessa história? Porque para ter um adultério precisa de 2, né? Cadê o homem dessa história? A culpa foi toda colocada nela. Ela era o problema. Ela era a pecadora. Ela merecia a condenação. Nós apontamos o dedo o tempo todo. Tem muita gente que fala assim, ó, eu traí a minha esposa porque ela não me valorizava. Outros dizem, eu nunca consegui nada na vida porque meu pai nunca me apoiou. Ou então, o meu casamento acabou porque ele não mudava. Ah, eu colo na escola porque todo mundo cola. Lá na universidade todo mundo cola, eu também vou colar. E tem gente que ainda diz, eu não cresço espiritualmente porque o meu líder não me dá atenção. Meu líder não me ensina. E a gente vai passando a culpa para frente. A gente vai colocando a culpa dos nossos erros nos outros, pensando que assim nós vamos ser absolvidos das nossas responsabilidades sobre o nosso pecado. E a última forma que eu vou passar hoje para vocês, de como a gente tenta se livrar da culpa, e talvez seja a mais dura de todas, é quando a gente é fiscal da vida alheia. A gente passa a vigiar, a gente passa a acusar, a gente passa a julgar o pecado dos outros. O que os fariseus fizeram? Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Você viu o fulano? Caiu em pecado de novo. E às vezes a gente ainda tem coragem de falar, eu só estou te contando isso para você orar, hein? Ora pelo fulano. E aquela moça, a cicrana, já está namorando de novo. Eu estou falando isso é porque eu fico preocupada com essa situação. Vamos orar por essa irmã. Falar do outro, muitas vezes se torna um alívio para a nossa consciência. E geralmente, quando a gente fala do outro, fique esperto nisso aí, hein? Quando alguém vier falar do outro para você, geralmente, aquilo que mais nos incomoda nos outros e que a gente fica expondo é aquilo que a gente mais se identifica. É aquilo que a gente mais tem vontade de fazer. Hoje, nesse tempo de redes sociais, a gente vê muita gente sendo exposta. A gente vê notícias, muitas verdadeiras, muitas fakes, mas que expõem pastores, pastoras, líderes religiosos. E muitas vezes nós, quando vemos aquilo, nós, em vez de chorarmos, em vez de nos preocuparmos em relação ao testemunho
do Evangelho, a gente muitas vezes no nosso coração a gente se alegra e fala aí, ó, tá vendo? Eu sou melhor que ele. Ou então a gente diz assim, graças te dou, Senhor, porque não sou só eu. O problema que enquanto a gente vai gastando tempo, observando, passando para frente o pecado dos outros, a gente para de prestar atenção no nosso próprio pecado. Em João 8, Jesus vai jogando por terra todas essas tentativas. Uma a uma o Senhor vai jogando por terra. A autojustificação, a religiosidade, o uso de máscaras, a transferência da culpa e a fiscalização da vida alheia. Aqueles homens, aqueles fariseus, eles são confrontados. Todos eles, até que as pedras caem das suas mãos e eles vão embora. Esses mecanismos errados, essas maneiras erradas que nós tentamos nos livrar da culpa, mas a gente nunca consegue, elas geram em nós consequências, prejuízos terríveis. Pessoas são marcadas profundamente por tentativas frustradas de se livrar da culpa. E pouco a pouco elas vão se isolando. É muito difícil a gente se relacionar com uma pessoa frustrada. Porque a pessoa frustrada, ela fere as pessoas que estão ao seu redor. E isso vai criando um distanciamento. E esse distanciamento, ele vai fazendo com que a pessoa sofra mais ainda, até o ponto dela se isolar. A solidão é uma das consequências dessas tentativas frustradas de se livrar da culpa. E pecado faz isso com a gente, nos faz mentirosos. Quando a gente mente para os outros, mente para a gente mesmo. O pecado, ele nos faz falsos, porque ele enfraquece as nossas relações, as nossas amizades, até nós sermos totalmente consumidas pelo isolamento, pela solidão, pela depressão, pela tristeza. E não para por aí. Talvez a consequência mais grave de uma culpa mal resolvida está lá no Salmo 32, no versículos 3 e 4. Diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Aqui o salmista vai dizer que enquanto ele escondia os seus pecados, o corpo dele definhava. A culpa maltratada, ela adoece o corpo. E eu estou falando de doenças físicas mesmo. Todo mundo aqui já ouviu falar o que é uma doença psicossomática. É uma doença gerada nas emoções, na alma, no espírito. E essas doenças, elas acabam sendo externadas no nosso corpo. A culpa não confessada, ela adoece o nosso corpo por dentro e por fora. A recusa em confessar, a recusa em a gente admitir a responsabilidade pelos nossos pecados, em assumir que nós somos inclinados para o mal, cada vez mais adoece a nossa alma, cada vez mais adoece o nosso corpo. A ponto de ouvir uma pessoa dizer que o pecado destrói mais do que a pedra. O pecado, ele mata mais do que o apedrejamento. O pecado, ele destrói a gente tanto por dentro quanto por fora.
A lei dizia: apedreje o adúltero, apedreje a adúltera. Mas o que é que Deus quer dizer com isso? Apedreje o adúltero, apedreje a adúltera. O que Deus quer dizer com isso está lá em Deuteronômio, que nós já lemos, no final do versículo 24 do capítulo 22. Assim tirarás o mal do meio de ti. O pecado, ele é comparado a uma semente destrutiva. O pecado, ele é comparado a essa semente que destrói todo o jardim. Qual era o propósito da lei? Era impedir que esse mal se alastrasse. E foi exatamente essa ideia, essa lógica que os escribas e fariseus levaram para Jesus. Eles fizeram certinho, eles colocaram a mulher ali no centro, eles citaram a lei corretamente, e a solução para eles parecia óbvia: apedrejamento. Só que tem um problema. Arrancar a semente destrutiva, que era o que aqueles fariseus queriam fazer, iria acabar com todo o jardim. Arrancar a semente destrutiva do jardim iria exterminar todo o jardim. A lei é boa, a lei é santa, mas ela não consegue curar o coração do homem. A lei é boa, ela servia para revelar o pecado, para apontar os problemas, mas ela não consegue transformar vidas. Por isso, ameaçar de apedrejamento não iria conseguir dominar as paixões terríveis que existem dentro de nós. O apedrejamento que deveria conter o mal, acabar com o mal, não foi capaz de mudar a realidade, nem da mulher, nem dos seus acusadores. E quando ficou só Jesus e a mulher, aconteceu algo que a lei não oferecia. Quando ficou só Jesus e a mulher, Jesus oferece uma outra alternativa para ela. Jesus diz para aquela mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Diante de Jesus estava uma mulher culpada, e diante daquela mulher estava o único que podia condená-la. Mas Jesus não a condena, Ele não a apedreja. Aquela mulher, ela merecia a morte, ela merecia o apedrejamento, mas Jesus não a apedrejou. Jesus ofereceu para ela outra alternativa. Jesus ofereceu para ela o perdão. Dentro de nós, de cada um de nós, existe um grito, existe um clamor, um sofrimento profundo, que grita por Deus, querendo ouvir dele: eu não te condeno, eu te perdoo. Você conhece o rei Davi? Já ouviu falar dele? Vou falar para você que não existe ninguém mais propício para escrever o Salmo de número 103. E eu gostaria de ler com vocês aqui alguns versículos desse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os seus pecados. É Ele que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. O Senhor faz justiça a todos os oprimidos, misericordioso e piedoso é o Senhor. Se alguém disser para você que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, é mentira. Os homens do Velho Testamento que eram uns, e o homem do Novo Testamento, Jesus, que é outro. Glória a Deus.
E esse Jesus, ele veio revelar essa face de Deus, que antes estava velada no Velho Testamento, mas agora é expressa na sua forma máxima. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja livre da culpa e receba o perdão. A restauração, ela não se constrói com pedras. A restauração, ela se constrói com perdão. Repita aí: sou pecador, preciso do teu perdão. Hebreus 12:1 vai dizer para a gente: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele nos assedia sem trégua. O pecado, ele nos persegue em todo o tempo. E agora eu vou revelar para você qual é a porta certa para você se livrar da culpa. A porta certa é você falar desse pecado para Deus. Olha só que bonito a tradução do versículo que nós lemos aqui, Salmo 32:3, na tradução da Bíblia Mensagem. Eu vou ler e vocês repitam, por favor. Então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei tudo ao Eterno. E de repente, a pressão foi embora. Minha culpa evaporou. E o meu pecado desapareceu. Davi, ele resolveu pôr tudo para fora. E enquanto ele falava o seu pecado para Deus, ele descobriu o que é que o fazia sofrer. Nós temos medo de falar, e por isso muitas vezes nós preferimos calar. E a gente vai calando e vai adoecendo. E a gente vai calando e vai se frustrando. E a gente vai calando e vai se revoltando. E a gente vai calando e vai ferindo as pessoas ao nosso redor. Mas Davi resolveu pôr tudo para fora. Hoje é hora de você colocar tudo para fora. Nesse processo de colocar tudo para fora, os nossos pecados, eles são identificados. E é preciso, quando a gente começa a identificar os pecados um a um, é preciso a gente dar nome para eles. E isso não é fácil. É a gente assumir que errou. Senhor, esse pecado aí fui eu mesma. Foi eu mesma que o cometi. Mas, quando a gente está diante de um Deus que diz: onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Você sabe qual é o nome do pecado que te rodeia, te assedia, que te persegue? Chegou a hora de você dizer isso para Deus. Esse pecado que fica ao seu redor, te tentando, querendo te seduzir. Chegou a hora de você dizer esse pecado para Deus. E eu quero pedir para você fazer isso agora. Só que você vai fazer isso agora saindo do seu lugar e vindo até aqui à frente. Você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente dizer para Deus qual é esse pecado que tanto te assedia. E enquanto você vier, você vai falar assim: Senhor, eu sou pecador. Se quiser, você já pode vir. Senhor, eu sou pecador. Eu preciso do teu perdão. E você não deve se preocupar, sabe por quê? Porque ninguém vai ficar te olhando. Ninguém vai ficar te condenando. Ninguém vai ficar te julgando. Você sabe por quê? Tem alguém aqui que não tem pecado? Então atire a primeira pedra. Esse é um tipo de apelo que todos já deveriam estar aqui na frente.
Deus, Ele é amoroso. Quando Davi fala assim, a tua mão pesava sobre mim, não pense que Deus está jogando na sua cara aí o seu pecado, não. Não pense que Deus está aproveitando esse momento que você está chorando, esse momento que você está sofrendo, e dizendo, tá vendo, você é pecador. Deus, Ele não é acusador. Deus, Ele é perdoador. Na verdade, quando Davi diz isso, a tua mão pesava sobre mim, ele estava dizendo que ele recebia essa mão cuidadosa dele sobre os ombros dele, dizendo, filho meu, venha ter uma conversa franca comigo. Vem aqui, conta para mim quais são os seus pecados, porque agora eu quero te libertar, agora eu quero te transformar, agora eu quero te curar. Receba aí agora a cura do Senhor. Receba aí agora a libertação dos seus pecados. Receba agora a leveza que só Jesus pode dar. Todas as tentativas frustradas de se livrar da culpa, elas te deixam mais doente, elas te deixam mais tristes. Mas Jesus diz para você nesta manhã, confesse o teu pecado, que eu vou te fazer mais leve, mais solto. Aleluia. Não há ninguém como nosso Deus. Não há ninguém como nosso Deus, que esquece os nossos pecados passados. Não há ninguém como nosso Deus, que pisa nas nossas transgressões e joga todas as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Seja qual for o seu pecado, Jesus pode te perdoar. Hoje, Jesus vai te levantar do chão da vergonha. Hoje Ele vai te levantar. Não é porque você merece, não, mas é porque Jesus assumiu sobre si o que a lei exigia. A sua condenação foi ignorada? Não. Mas é porque Jesus pagou lá na cruz para te livrar dessa condenação. Portanto, não endureça o seu coração nesta manhã. Tire a máscara. Deixe o orgulho cair por terra agora. E diga para o Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador e preciso do teu perdão. Receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês podem cantar só um pedacinho. Só um pedacinho. Enquanto eles vão cantar aqui o coro de uma música, eu vou dar aí uns 2 minutinhos. Eu sei que é pouco, mas é só o começo. Você vai começar aqui a falar dos seus pecados para Jesus. Mas você vai continuar, porque eu sei que a lista não é pequena. A lista não é pequena. Mas Jesus está dizendo para você, comece a falar para mim dos seus pecados. Admitir que você é um pecador. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim.
eu ainda preciso falar algo muito importante para vocês que vieram aqui à frente. Eu preciso falar algo de Deus para você, porque se eu não falasse isso aqui, a mensagem ficaria incompleta. Jesus, quando Ele diz para você assim, vai e não peques mais, o que Ele está dizendo não é que você tenha permissão para continuar na vida de pecado, mas o que Ele está dizendo para você quando Ele diz vai e não peques mais, é para que você receba poder, é para que você receba poder, para você sair da vida de pecado. Por que é que muitas vezes você não consegue abandonar essa vida de pecado? Por que muitas vezes você não consegue abandonar certas práticas? É porque você só parou de fazer. Mas o pecado, ele continua te assediando. O pecado, ele fica aí à porta, querendo te seduzir. Mas hoje eu vou dizer para você, é necessário que você dê um giro de 180 graus. É necessário que você dê meia volta, que ande em direção oposta ao pecado. Então, como fazer isso? Você se lembra de Zaqueu? Aquele cobrador injusto, aquele cobrador de impostos que era ladrão. Zaqueu, quando ele se arrependeu não só porque ele deixou de fazer o que era errado, mas porque ele passou a fazer o que era certo. Qual é o pecado que te assedia? Qual é o pecado que vive aí ao seu redor? É a pornografia? Não basta você parar apenas de ficar consumindo pornografia, mas é preciso você dar um giro de 180 graus. E como fazer isso? Como andar na direção oposta ao pecado? Aquele que consome pornografia, geralmente ele vê o próximo como um objeto, como um pedaço de carne para saborear. Mas agora, depois que você recebeu o perdão de Deus, depois que você recebeu a libertação de Deus, você vai vencer esse pecado da pornografia que tanto te assedia, olhando para um homem, olhando para uma mulher como filhos de Deus, honrando um homem, honrando uma mulher, porque você agora os verá como quem eles realmente são, como a imagem e semelhança de Deus. A mudança de Zaqueu foi muito além de deixar de roubar. Ele deu um giro de 180 graus. A gente vê que Zaqueu, ele restituiu 4 vezes mais as pessoas que ele tinha prejudicado. E deu a metade de todos os bens dele aos pobres. O perdão de Jesus te chama para essa vida. Um novo nível, um novo padrão de vida. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Não resista o Espírito Santo de Deus. Rabaxeri anda labá, suída rabanás. Rabalabachuri cantará, suída ramanaias. Oh! Aleluia! Perdoa.
seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Eu quero orar com você. Oh, aleluia. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pelo teu perdão. Nós te agradecemos, ó Papai eterno, porque o Senhor nos salvou da condenação. Senhor, nós te agradecemos pela cura, pela libertação, pela restauração do nosso coração. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos deu uma nova chance. Por isso, Senhor, eu te peço, venha, Senhor, agora me fortalecer. Que o teu Espírito Santo venha achar morada em mim, para que a cada dia eu venha lutar esta luta interior contra o pecado e eu venha sair dela mais do que vencedor. Senhor, me dá coragem para fazer esse giro de 180 graus e andar na direção oposta ao pecado. Ó Senhor, que eu venha alcançar esse novo nível que o Senhor tem para mim, que eu venha alcançar esse padrão de vida que o Senhor tem para mim, e que eu possa sair daqui, Senhor, curado, transformado, restaurado, para que eu venha, Senhor, impactar o mundo, para que eu venha ser luz para esse mundo, para que eu venha, Senhor, trazer a esse encontro com Jesus outras pessoas, assim como eu tenho esse encontro com o Senhor. Que eu possa glorificar o teu nome, fazendo as outras pessoas conhecidas quando elas olharem para mim e verem em mim uma pessoa curada, uma pessoa sarada, uma pessoa liberta, uma pessoa restaurada, uma pessoa purificada, uma pessoa justificada, uma pessoa lavada pelo teu sangue, uma pessoa perdoada. Aleluia.